Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre ecologia. Puxa, que palavra maravilhosa. A palavra ecologia é uma das palavras que eu mais gosto. A palavra ecologia era formada por duas partes, né? Ecologia, que significa estudo da casa. Ok? Ecologia significa estudo da casa. Bom, que casa? A natureza é nossa casa. Então aí vem uma pergunta, né? Que é o seguinte. Bom, muitas pessoas reclamaram comigo porque eu disse que o ser humano está acima da natureza. E as pessoas falaram, não, o ser humano depende da natureza. Bom, mas a palavra ecologia está correta. Estudo da casa. A natureza é a casa que o Criador do Universo, o Rei dos Reis, deu pra gente. A gente tem que cuidar dela muito bem. Agora, vem a pergunta. Num terremoto, a casa cai, por exemplo. Você fica mais preocupado com a casa que caiu ou com a pessoa que está embaixo do escombro? Com a pessoa, né? Pois é. Para o Rei dos Reis, o Criador do Universo, que deu essa casa maravilhosa pra gente, que é a natureza, para ele, nós estamos acima da natureza. Ele ama mais nós do que a natureza. Ele deu a natureza, a gente domina a natureza. Ele deu a natureza para a gente usufruir dela. Agora, bom, o que a gente pode ir além nisso, né? Alguém vai me perguntar o seguinte: se tem alguma prova aí de que o homem está acima da natureza? E a resposta é sim, tem milhões e milhões e milhões de provas. Só um cego não vê. Só um cego não vê. E eu vou começar com algumas, ok? Vamos lá. Esta aqui é uma ovelhinha que ficou perdida na Austrália durante 7 anos. Eu vou colocar o link aí da notícia na descrição do vídeo. E a ovelhinha, olha o tamanho da ovelhinha. Que enorme tá a ovelhinha. Bom, ela ficou 7 anos sem ninguém tosar a lã dela, ok? Essa lã toda em volta, ela ficou enorme, gigantesca, e ela já não conseguia andar. Ela estava com dificuldade de andar. A ovelha estava muito sofrida. Aqui já está ela depois que tosaram a lã da ovelha, né? Bom, essa mesma ovelhinha, olha só. Aqui essa manta de lã e a ovelhinha saindo lá de dentro, bem pequenininha. Olha só que interessante. A ovelha pequenininha e aquele monte de lã. Um monte de lã. Olha aqui a nossa amiga aqui. Olha o tamanho da ovelhinha. Gigantesca, olha. Encostando a lã no chão, olha só. Nem tem espaço aqui embaixo. Impressionante. Então, vamos fazer uma pergunta aos evolucionistas. Bom, a ovelhinha demorou milhões e milhões de anos para aparecer e virar uma ovelhinha. Beleza. E aí tinha lá um homem primitivo qualquer, não importa. E, bom, quem tosava a lã da ovelha? Quem tosava? Era o homem primitivo, já pensou? Ele pegava um pedaço de pedra e ia cortando a lã da ovelha. Ah, meu. Sério, e se não tivesse o homem primitivo, esse tipo de animal, a ovelhinha, ela sobreviveu milhões de anos, sendo que ela mal consegue sobreviver 7 anos sem tosar a lã dela. 7 anos está dessa forma. Como é que ela ficou 200 anos, 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos sem ninguém tosar a lã? Como é que ficou isso? Ah, não, é que a ovelhinha foi domesticada. A gente pegou um bode e começou a brigar com ele. Ó, vai lá, você vai ter que dar lã, você vai ter que dar lã. E o ser humano conseguiu criar a ovelha. Vai. Ah, pelo amor de Deus, né? Isso é uma piada, lógico que é uma piada. Ó, bom, qual que é a visão criacionista? Qual que é a visão criacionista para a ovelhinha? A ovelhinha foi criada praticamente junto com o ser humano e desde então o ser humano tosa a lã da ovelha, certo? Cuida da ovelha, faz todo esse esquema desde o início. Muito simples a explicação. Agora quero ver a explicação evolucionista para isso aqui. Uma coisa simples, nosso dia a dia. Bom, aqui nos Estados Unidos eu fui numa plantação de wild blueberry, o mirtilo selvagem,
e eu vi uma coisa interessante que depois me chamou a atenção para outras coisas interessantes. Foi o seguinte, você paga para entrar, colher lá os blueberries, certo? E, puxa vida, tava lotado de blueberry. E fora da área de colheita de visitantes, também tem o aisle de blueberry, esse blueberry selvagem, e lá tem pouco blueberry. Eu olhei assim e conversei com o rapaz do parque e falei, pera um pouquinho, vocês abrem as outras áreas para colheita também? Ele falou, não, por quê? Eu falei, porque aqui onde a gente está colhendo está cheio de blueberry. E ali do lado, onde não pode colher, não tem blueberry. Não consigo entender isso. Vocês colocam adubo aqui e ali não? E o cara falou, não tem nada a ver isso não. Ele falou, a diferença entre aqui que tem um monte de blueberry e ali que não tem blueberry é simplesmente que do lado de cá a gente faz a poda das árvores. E a poda estimula sair mais frutos. Bom, e depois eu fui pesquisar sobre o assunto e isso funciona para todas as árvores frutíferas. Se você não fizer a poda corretamente, em algumas árvores dá quase nada de fruto. Mas se você fizer a poda corretamente, dá muito fruto. Então vem a pergunta para os evolucionistas. Bom, a natureza ela tem uma inteligência que eu acredito que Deus deu à natureza. Uma inteligência para funcionar. Pergunta, por que essa natureza tão inteligente que a gente sabe que a natureza precisa de ter um ser humano fazendo a poda das árvores para nascer mais fruto? Por que precisa de um ser humano para fazer a poda? Se ela não depende do ser humano, ela deveria considerar, olha, é melhor eu montar um esquema que não vai precisar de poda e eu vou produzir a mesma quantidade de fruto para os animais. Mas não, ela precisa da poda. Por quê? Bom, no ponto de vista criacionista, Deus já fez isso programado. O ser humano precisa ir lá fazer isso. E vem uma outra pergunta interessante. Olha só, sobre a nossa casa. As ervas daninhas. Quando você viaja pelo interior do estado de São Paulo, é cheio de campo e alguns têm muitas ervas daninhas. Eu instalei estações sismográficas em São Paulo, no Paraná, em lugares onde tinha fazenda com gado, e de vez em quando sai aquela erva daninha no meio do campo, né? E é interessante, a erva daninha, olha que interessante, a erva daninha, nenhum animal come a erva daninha. A boa parte delas, pelo menos, a não ser que esteja com muita fome. O boi não come, a vaca não come, boa parte dos animais selvagens, por exemplo, não comem também. A erva daninha fica lá, intocada. Alguém precisa arrancar aquele negócio. E aí vem a pergunta, isso aqui serve para alguma coisa? Olha só, pensa só. Se vocês forem estudar sobre o crescimento da erva daninha, uma coisa muito interessante, vocês vão ver que a erva daninha cresce muito mais do que uma semente de árvore frutífera. Então, em Bebedouro, por exemplo, onde tem grandes plantações de laranja, onde eu instalei algumas estações sismográficas, como é que você planta uma árvore, um pé de laranja? Você não pode plantar direto uma semente de laranja no chão. Por quê? Porque a erva daninha vai circular aquilo, ela cresce rapidamente e o pezinho de laranja não vai ter chance de crescer. Então o pessoal coloca num vasinho, ela cresce numa fase 1 num vasinho, e depois o pessoal limpa bem, etc. Quando ela já está grandinha, vai para o campo. Ela tem que ter força para sobreviver ao quê? Às ervas daninhas. E essas ervas daninhas servem para quê? Para absolutamente nada, porque os animais não comem, não se alimentam das ervas daninhas praticamente. Então, vem a pergunta para os evolucionistas. Se as ervas daninhas se propagam de um jeito tão absurdo e elas crescem tão rápido, a pergunta que eu tenho para os evolucionistas é: por que existe ainda pé de laranja, de limão, de pêssego, manga e etc? Será que o mundo, com tanta erva daninha que tem, já não teria acabado logo com esses pés de laranja, pêssego, etc? Como é que ainda tem hoje? Como é que essas árvores frutíferas não foram extintas pelas ervas daninhas? Por que não? Como não? E a resposta criacionista é muito simples.
Porque desde o início, 6.000 anos atrás, o ser humano está cuidando das árvores frutíferas, está cuidando do gado, está cuidando das coisas, e está cuidando dessa, está removendo essa porcaria da erva daninha. E aí vem uma pergunta que eu fiz muitas vezes para fazendeiros e, puxa vida, eu nunca soube a resposta, passou batido. Por que existe algo como a erva daninha? Por que Deus deu tanta força para uma planta dessa? Uma planta que dá espinho, uma planta horrorosa que mata outras plantas. Por que deu tanta força para essa planta, a erva daninha? E puxa vida, e nenhum biólogo consegue responder isso. Por que esse negócio tem tanta força? Só que, bom, é fácil responder. A gente pode pegar o livro onde tem todas as respostas, Bíblia Sagrada, na página 4, Gênesis 3, quando o homem pecou, vai receber a maldição do Criador do Universo, porque pecou, né? Então diz assim, e ao homem declarou, Deus declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Ou seja, a erva daninha, essa plantinha aqui que dá tanto trabalho para todo mundo, é uma maldição que a gente recebeu, né, por ter cometido um pecado. Foi uma maldição leve, os agricultores conseguem trabalhar bem com isso aqui, não é verdade? E, bom, faz parte. Só que ela não tem explicação de ser. E se você for olhar de um ponto de vista evolucionista, viu, esse tipo de mato aqui tem potencial para devastar tudo. Tudo. Não sobrar um pé de laranja. Não sobrar um pé de pêssego. E olha só, existe pé de pêssego, pé de laranja, pé de manga, pé de jaca, não é verdade? Por quê? Porque desde o início, 6.000 anos atrás, o ser humano já está cuidando de tudo isso que é a natureza. E, digo mais, então o ser humano está acima da natureza, reforço isso, para quem não gostou, não importa. Hoje em dia existe uma agenda para mostrar que o ser humano está abaixo da natureza ou contido nela. Eu vou deixar 2 vídeos abaixo, muito importantes. Um é do canal Tradutores de Direita, que se chama Guerra aos Humanos, onde o pessoal está criando legislações para impedir que o ser humano possa arrancar uma erva daninha, dizendo que o seguinte, a erva daninha sente dor também, como o ser humano. Como se a erva daninha tivesse a capacidade de fazer isso que a gente está fazendo aqui, ó, se comunicando dessa forma, de uma forma articulada. Não tem, né? Então eles põem a erva daninha sente dor, meu Deus do céu, a gente não pode tirar a erva daninha, etc. Não pode tirar uma flor do campo. Eles não estão tentando elevar a natureza ao nível do ser humano, eles estão tentando rebaixar o ser humano ao nível da natureza. E vou deixar mais um link abaixo sobre um pessoal em Paris reclamando lá dos maus tratos com os animais. Eu concordo que muitos animais são maltratados e acredito que a forma como o pessoal cria vacas e bois hoje em dia não é a melhor, deveriam ser fazendas pequenas, né, com agricultores locais, mas o pessoal se deixando marcar com ferro e fogo na pele, que nem que se faz com gado, se igualando ao animal, só para chocar a gente. Isso faz parte só para chocar a gente. Só que eu tenho uma mensagem para essas pessoas também. O ser humano não só está acima da natureza, como ele não depende da natureza. Meu Deus do céu, alguém vai falar que eu falei uma heresia. Ai, o ser humano depende sim da natureza. Não, o ser humano não depende da natureza. Por quê? Porque no dia que a gente faz a travessia, a gente passa para o outro lado, certo? Quando a gente vai encontrar nossos antepassados, quando a gente embarca dessa para melhor, o corpo fica. E a nossa alma, o nosso espírito vai para o outro lado. E quando ele vai, a natureza vai junto? Não. A natureza não pode ir para lá, não é verdade? A natureza é útil aqui, nesse mundo físico, onde está nosso corpo. Mas no mundo espiritual,
a natureza não está lá. Então, o ser humano ele transcende a natureza. Ele tanto está aqui e domina sobre a natureza, e também Deus usa a natureza muitas vezes para nos mandar recados, para gerar eventos que vão mudar a história muitas vezes. Ele usa a natureza. Agora, a gente está aqui para dominar sobre a natureza. E lá do outro lado, a gente não precisa dela. Certo? É o plano espiritual. Bom, por hoje é isso. Reafirmando, o ser humano está acima da natureza. E quem não gostar, bom, aí pode assistir o vídeo sobre o pessoal marcando com ferro e fogo o gado e vai lá pedir para receber uma marca também. Eu não tenho nada contra, cada um com sua loucura, não é verdade? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.